Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso Esvazia Xícara. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Hoje, gente, eu quero falar com vocês exatamente sobre esse tema. Sem saber disso, você nunca vai ter paz aí depois da traição no seu casamento. Como assim, Paula? O que eu mais quero ter depois da traição é exatamente paz. E você tá me dizendo que sem saber disso, eu não vou conseguir ter paz? Não vai conseguir ter paz. O que eu quero dizer para vocês? Você é aquela mulher que hoje está vivendo esse movimento sem paz, aonde toda vez que você tenta falar sobre essa dor, sobre a sua dor ou sobre a traição, é briga. Aqui a gente fala que é tiro, porrada e bomba, né? É sempre uma discussão, é sempre o seu marido se fechando, é sempre você achando que ele não te ama mais, é sempre você estar naquele lugar onde você acha que não tem solução, né? Que essa traição veio, destruiu a sua vida, destruiu o seu casamento, que nada mais vai poder ser como era antes. E tantas outras coisas. Você é daquela pessoa que briga, que discute, que passa a noite chorando, que se esconde no banheiro na hora do trabalho para ninguém ver a sua dor. Então, se você não souber isso que eu vou te contar nessa aula de hoje, você nunca vai conseguir ter paz aí no seu casamento. Por quê? Porque existe caminho de solução. Você nunca vai conseguir ter paz aí dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu casamento ou fora dele, se você escolher sair. Quem é minha aluna aqui sabe o que é sentir essa paz dentro de si, do que eu estou tentando trazer para vocês. É uma maior leveza, é uma maior clareza, é uma força que desperta dentro de nós para que a gente possa dar os nossos próximos passos, tá? Superar a dor da traição em nenhum momento é te dizer que nós nunca mais teremos qualquer tipo de problema no mundo, daqui até a nossa morte. Não é isso que eu tô dizendo para vocês. O que eu tô dizendo para vocês é que superar a dor da traição é ter força, é ter conhecimento e sabedoria para lidar com todos os dias após uma traição. Por quê? Porque você recebe conhecimento, método, prática e repetição. Então, olha só, o que você precisa saber antes disso. Deixa eu só pontuar uma questão aqui para vocês. O que não é, em nenhum momento ter paz. É importante vocês saberem dessa diferenciação. Em nenhum momento ter paz significa não ter desafios. Eu observo muito quando as mulheres vêm para a jornada, o quanto elas buscam essa vida linear, né? Principalmente nós que estamos casados há mais de 15, 20, 30 anos, nós achamos que já conhecemos o nosso marido acha que já nos conhece, e nós buscamos por essa vida muito linear. Uma vida onde a gente não quer ter problemas, né? A gente não quer passar por desafios e, inclusive, a gente não quer passar por mudanças. Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom, mulheres? Porque ter paz não significa não ter desafios. Quando eu digo a paz é dentro de nós. Não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro eu sinto paz, eu sinto clareza para dar os próximos passos. Tudo bem? O que vocês precisam saber? Que talvez você saiba que existe, mas não sabe como aplicar isso aí dentro de você, dentro do seu casamento hoje. Existem duas energias que trabalham dentro de nós. Nós temos a energia do masculino e nós temos a energia do feminino. Presta atenção nisso que eu tô dizendo, tá? Você pagaria isso numa terapia, você demoraria meses para descobrir o que eu vou te falar agora. Você demoraria meses numa terapia para descobrir o que eu vou te falar agora em 40 minutos. Então, prestem atenção e antes de mais nada, esvaziem a xícara, ok? Se a xícara não tiver esvaziada do seu julgamento, das suas críticas, das suas verdades absolutas, viu? Se do jeito que você tá fazendo até agora não tá funcionando, não tá dando certo, então para, esvazia, leva algo de novo dessa aula para você, tá bom? Então, olha só, existem duas energias.
no mundo, em todas as coisas, tá? Vou tentar simplificar ao máximo para vocês esse entendimento. Olha só. Nós temos duas energias, a do feminino e a do masculino. Quando nós falamos dessa energia do feminino, o feminino é em todas as coisas, tá? É que na mulher, a energia feminina deve ser a predominante. Então, a energia feminina vem da leveza, vem da doçura, vem da compreensão, vem do aprender, vem do nutrir, vem do alimentar, ok? Enquanto nós temos uma outra energia oposta, que é a energia do masculino, é a energia do pra fora, é a energia do raso. O feminino é profundo, o masculino é raso, o masculino é direto, o masculino é a força, né? Enquanto o feminino é a leveza, o masculino é a força. Então vão percebendo como essas duas energias são energias opostas. E quando isso, gente, quando eu tô falando de energia, não é que eu sonhei, né, e vim aqui e te falei dessas energias, não. Quando a gente fala dessas energias, elas estão dentro de nós. Então, Paula, eu, mulher, tenho energia feminina e tenho energia masculina? Sim, tá? Assim como a natureza. Então, nós temos o sol, que tá no masculino, e nós temos a lua, que está no feminino. Então, gente, vão vendo como tudo é natural. Tudo aquilo que a gente sai do natural e tenta fazer diferente do que é natural, dá problema. Já vão pescando o que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, olha só. Eu, mulher, tenho energia feminina dentro de mim e tenho energia masculina dentro de mim. Então, quando eu estou fazendo os cuidados com a minha filha, por exemplo, eu preciso dessa energia feminina para cuidar, para nutrir, para ensinar. Quando eu estou no meu trabalho, muitas vezes, claro que eu, quando estou aqui com você, com mulheres, eu também estou no meu movimento de nutrir, de acolher, de cuidar, de ajudar. Mas, quando eu estou bolando um planejamento, quando eu estou criando um projeto, eu estou muito mais na minha energia do masculino, do pra fora, do avançar, do se desafiar. Entende o que eu quero dizer? O grande problema acontece quando eu não tenho esse conhecimento e saio do meu feminino e fico apenas no meu masculino. Então, olha só, eu dei um exemplo aqui pra vocês. No meu feminino, eu tô com a minha filha. No meu trabalho, criando o meu projeto, eu estou no masculino. Se eu não tenho esse conhecimento e eu misturo as coisas, então eu entendo que eu só sou a energia masculina, que é do meu trabalho. Então, muitas mulheres que trabalham fora, inclusive, que estão nessa energia do masculino, do se desenvolver, do bater meta, do fazer todo esse movimento, quando elas vêm para casa, elas continuam nessa mesma energia do masculino, sem saber fazer essa despolarização. E aí, o que acontece? Por que eu tô falando isso para vocês? Que esse é o único caminho para que a gente possa ter paz dentro do nosso casamento depois de uma traição. Por quê? Dentro dessas duas energias, existe o casamento de tudo isso. Por quê? Porque o nosso marido também tem essa energia dentro dele. Então, dentro do nosso marido, também existe a energia do masculino, predominantemente, né? Ou deveria, e também tem a energia do feminino. Então, quando esse marido tá no trabalho, ou quando esse marido tá no futebol, ele tá ali com a energia do masculino dele totalmente ativa. Quando ele tá, por exemplo, conversando com a mãe dele, quando ele, por exemplo, tá no movimento com os filhos, ele tá numa energia mais acolhedora. E, gente, só um parênteses aqui, tá? Eu tô falando de energia, eu não estou falando de sexualidade, de qualquer outra coisa nesse sentido. Estou falando de uma energia que habita em nós. Não tô falando de sexualidade, não tô falando de genital, não tô falando de nada disso. Tô falando de uma energia que move os meus comportamentos. Presta atenção. Falando sobre essas duas energias, que existem essas duas energias dentro de nós, se nós não sabemos lidar com elas, detalhe, muitas vezes essas energias, quando eu não tenho consciência delas, elas acabam acontecendo sem o meu consentimento. Vou explicar melhor o que eu quero dizer. Vamos supor que você mulher, está no seu masculino,
tá? Você tá nessa energia masculina e não na sua feminina. Você tá muito mais na sua energia do masculino. E o seu marido também está na energia do masculino. Então, quando você fala com esse marido, quando você tenta falar com esse marido, a sua energia chega antes. Já vamos começar a falar sobre isso. A nossa energia chega antes daquilo que a gente fala, antes daquilo que a gente diz. Então, presta atenção. Quando você vai falar com o seu marido, a sua energia masculina chega antes. Não importa o que você fala dentro dessa energia. E como o outro entende? Numa postura, muitas vezes, de acusação. Muito das vezes, numa energia já de reação, de briga. Então, quando você está numa energia masculina e esse marido também está numa energia masculina, vocês se batem de frente. Tem alguém aí que está passando por isso nesse casamento? Depois da traição? Você e o seu marido, toda vez que vocês tentam conversar, vocês estão, um batendo de frente com o outro. Então já saibam que por detrás disso, por detrás daquilo que eu falo, por detrás daquilo que eu escuto, existe uma energia que está nos regendo. Aqui dentro do nosso quarto pilar, então só lembrando que a jornada lógica dos relacionamentos, que é o meu método de 4 semanas para superar a dor da traição, em até 4 semanas, ela é baseada em 4 pilares: o corpo, a mente, a alma e a energia. Então, nós estamos falando exatamente do que as minhas alunas estão vivenciando agora no quarto pilar. Se eu não tenho conhecimento disso, se eu não tenho conhecimento dessas energias, ou seja, não importa o que eu tô falando para esse marido, tá sempre dando errado. Gente, esse é só uma pontinha, tá? Do que pode estar acontecendo aí com você, desse conhecimento e de muitas outras coisas que eu vou estar aprofundando com vocês lá dentro da Mega Maratona. Então, quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, porque ela é 100% online e gratuita. É só escrever a palavra quero, ir lá pro nosso grupo do WhatsApp e não sair de lá, tá? Fica lá porque você vai receber todas as informações do nosso próximo evento. Ok. Paula, eu tô numa energia masculina, só que a minha energia predominante deveria ser a feminina, não a masculina. E quando eu tô nessa energia masculina e falo com o meu marido, que também tá na energia correta dele do masculino, a gente se enfrenta, né? A gente sempre tá ali na colisão. Porém, quando eu estou numa postura masculina, né? Numa energia masculina, e o meu marido numa energia do feminino, que é normalmente aquelas mulheres que são os homens da casa, as mulheres que mandam em tudo, onde o marido não tem voz, o que acontece? Essa mulher se sobrecarrega. Ela está completamente sobrecarregada. Por quê? Porque esse marido vai para o lugar de filho. Ele não fica no lugar de marido, ele fica no lugar de filho. Então, para essa mulher, ela não tem alguém para lidar com ela lado a lado. Ela fica desproporcional. Ela fica como o homem da casa, né? Como a mãe desse marido, cuidando de todo mundo e fica completamente sobrecarregada. Quando ela vai tentar conversar com esse marido, ela já vai com essa energia. Ela já vai nesse lugar. Eu tô cansada, eu não aguento mais. Eu fiz tudo por você e olha só o que foi que você me devolveu. Nesse lugar, eu também não consigo ter paz. E vão entendendo, gente, que são lugares, né? Eu tô passando por vários lugares onde a gente vai se colocando por não saber como é que a gente supera a dor da traição em até 4 semanas. Conhecimento é, sem dúvida nenhuma, uma bênção na nossa vida. Porque uma simples mudança como essa, de entendimento dessa energia, muda todo o jogo, tá? Do mesmo jeito, quando, Paula, não, mas eu tô completamente na minha energia no feminino. Só que o meu marido também tá nessa energia do feminino. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente fala sobre muitas coisas e acaba não falando absolutamente nada. O fazer não acontece. A gente fala muito, a gente conversa muito, a gente dialoga sobre tudo, mas na hora de fazer, o fazer não acontece. Então, Paula, isso tá acontecendo aqui dentro da minha casa hoje. É exatamente isso, do jeitinho que você tá falando. E agora? Qual a energia que a gente deve estar para conversar com esse marido? Essa mulher precisa estar na energia do feminino dela e permitir que esse marido esteja na energia do masculino dele.
Quando a gente está em profunda dor, presta atenção nisso que eu tô falando aqui, ó. Todas as vezes que eu estou em profunda dor, eu ativo uma energia de reação em mim. Muitas vezes uma energia de ataque. Presta atenção, e eu sei que dói ouvir isso. Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente coloca toda a culpa nesse marido. Porque ele não me escuta, porque ele não quer falar comigo, porque ele não corresponde às coisas que eu falo. Mas gente, casamento é 50%. Então, ó, nós precisamos estar aqui. Ele tem a responsabilidade dele e eu também tenho a minha como mulher sábia dentro do meu casamento. Então, quando eu não tenho esse conhecimento, eu vou numa energia de reatividade. Nessa reatividade, seja para bater ou seja para se defender. Nesse lugar, não existe diálogo. Se não existe diálogo, não existe compreensão. Se não existe essa compreensão, acabou o casamento. Não tem jeito. Mulheres que querem ficar, não tem jeito. Mulheres que querem sair desse jeito, desse lugar com tanta dor, com tanto empilhamento emocional, você vai carregar essa dor junto com você. Então, gente, não tem saída. Seja para ficar ou seja para sair desse casamento, isso é uma segunda decisão. A primeira precisa ser superar a dor da traição. Depois eu escolho se decido ficar ou se decido sair. Porém, eu preciso tomar a minha decisão com uma palavra: paz. Paz dentro de mim. Se for para ficar, com paz. Se for para sair, com paz e leveza. Tá bom? Faz sentido para vocês? Quando em nenhum momento, talvez você pense assim: nossa, Paula, eu vim aqui buscar ajuda para superar a dor da traição e você tá falando que quem tem que mudar sou eu? Que o problema sou eu? Então presta atenção. Aqui nós não falamos de culpa, né? Nós estamos falando sobre responsabilidade. Ele errou, tá feito, não tem mais o que fazer. Nada do que você faça agora vai mudar aquilo que já foi. Porém, quando você é essa mulher sábia, você toma para você o seu 50%. Daquilo que você pode fazer diferente. Daquilo que você pode mudar. Entende? Então, quando você toma o seu 50% de aprender, de corrigir, de fazer diferente, de fazer melhor, o que é que acontece, né? Você consegue ter mais clareza para dar os seus próximos passos. Quando cada um tá no seu lugar, a conversa flui. Presta atenção no que eu tô dizendo. Só essa viradinha de chave, traz uma mudança incrível pro diálogo de vocês. Sem dúvida nenhuma. Que é essa... Como que eu devo usar essa energia, Paula, dentro de mim? 90% na sua energia feminina, 10% na sua energia masculina, quando você está dentro de casa. Quando você está no teu trabalho, tá tudo bem, você está 90% na sua energia masculina, do desafio, do criar, do se desafiar, do avançar, tá tudo bem. Mas dentro de casa, gente, Deus fez tudo de forma muito perfeita. Ele deu ao homem, né, as funções da energia masculina e Deus deu à mulher as funções da energia do feminino, né? Por que só as mulheres dão à luz? Por que só os homens, né, fazem tantas outras coisas? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente volta para o nosso lugar. E quando eu falo, gente, dessa energia feminina, não confundam com somente essa questão da autoestima, né, feminina, de estar com uma roupa, com cílios, com batom. Não é disso que eu tô falando. A energia feminina não é de fora para dentro. A energia feminina é de dentro para fora. A energia feminina tá na forma como a gente coloca as mãos. A energia feminina tá como a gente anda. A energia feminina tá no nosso olhar. A energia feminina tá na forma como a gente solta as palavras, para vocês entenderem isso. A energia feminina não é um cílios postiço, não é um salto alto, não é um batom vermelho, tá? Muita gente, não, mas tudo isso eu já faço, eu já me cuido, eu já faço a unha, Não é isso. A energia feminina é um estado, é uma energia. E ela precisa ser ativada e cultivada dentro de nós. Como que a gente faz isso, Paula? Estando com outras mulheres. Estando com outras mulheres que são sábias, estando com outras mulheres que já se curaram dessa dor.
É assim que a gente vai fazendo nossa ativação do nosso feminino. Teve uma aluna, acho que foi a Renata da T19. Ela falou assim: Paula, você acredita? Porque um dos trabalhos que a gente faz aqui, né, de manter, de cultivar essa nossa energia, é a nossa relação com a natureza. E aí a Renatinha da T19 falou assim, numa consideração dela lá na nossa comunidade, né, de mulheres crescem contra as mulheres. Ela escreveu assim: Paula, dá pra acreditar que sem saber dessa aula do quarto pilar, quando eu entrei na jornada, eu já estava fazendo isso inconscientemente? Por quê? Porque nós estamos todas conectadas. Então, uma mulher só consegue ativar a sua energia feminina quando ela está com outras mulheres sábias e curadas. E ela vai fazendo esses movimentos de troca de energia. Paula, o que eu tô fazendo de errado então? O grande problema, gente, é que muitas vezes nós temos comportamentos que nem nós temos consciência que aquilo é prejudicial para mim. Vou te dar um exemplo. Eu venho de uma linhagem de mulheres muito guerreiras. Eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes. Então, a minha mãe é filha de 12 irmãos, né? 12 irmãos. Ela era quem cuidava dos 12 irmãos. Ela era a mãe, né? Como a minha avó sempre estava em processo gestacional, né? De 1 ano e meio, de diferença entre um filho e outro, a minha mãe, como mais velha, assumiu esse lugar da mãe dos irmãos dela. E para isso, ela tinha que ser uma guerreira. Então, ela foi trabalhar muito cedo, trabalhou até muito, né, para poder sustentar os irmãos, porque senão os irmãos passariam fome. Então, dentro desse movimento, a minha mãe sempre foi aquela mulher que me dizia assim: trabalhe, tenha o seu dinheiro e nunca dependa de homem nenhum. Essa era uma frase clássica que a minha mãe tinha, e ela batia no peito e olhava para o meu pai e dizia para ele: eu não preciso de você para absolutamente nada. Tudo que você faz, eu faço igual ou melhor. Essa é uma frase que eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo agora se orgulham. Muitas mulheres que estão ouvindo essa frase agora vão dizer: eu faço exatamente isso e é exatamente assim que funciona aqui dentro de casa e meu marido sabe disso. Resumo da história. A minha mãe teve essa história que me educou dessa forma, para ser essa mulher independente. E aí eu fui pro meu casamento exatamente achando que isso era a forma correta de se relacionar. Quando essa traição aconteceu, é claro que qual é o movimento? O mesmo. Tiro, porrada e bomba. Por quê? Porque você é essa mulher que sempre resolve tudo, que sempre dá conta de tudo, que sempre, né, teve uma história difícil, que foi fazendo todo o seu processo de conquista, e aí muitas vezes é onde a gente se engana, que a gente fala assim: não, agora eu tô passando por essa dor, eu também vou dar conta de resolver sozinha. E a gente não dá, tá bom? Mulher guerreira aí que tá me ouvindo, essa dor da traição é uma dor que a gente não consegue superar sozinha, tá? Dentro desse movimento, se a gente não tem essa consciência, né, de que, opa, peraí, eu sou uma mulher guerreira, eu sou uma mulher forte, mas eu não preciso estar nessa energia do masculino o tempo todo. Quando eu estou na minha casa, eu posso dar o lugar do masculino para o meu marido e eu posso aceitar ser cuidada, ser desejada, ser apreciada, ser paparicada e tá tudo bem. Normalmente uma mulher, quando ela tá numa energia do masculino muito forte, ela não permite. Não permite esses movimentos, porque é totalmente algo que ela não sabe lidar. Então eu quero deixar aqui para vocês, para essa semana que se inicia, essa consciência. Em qual energia você acredita que está atuando, né, de uma forma muito predominante aí dentro do seu casamento hoje? Como? Você está muito mais nessa energia do masculino, da acusadora, do ir pra cima, do querer o diálogo a qualquer preço, a qualquer custo? Ou você tá na sua energia do feminino, do aprender, do ensinar, do acolher, do nutrir? E o nutrir, gente, não é o outro não, tá? Muitas vezes se nutrir é a nós mesmas. Nutrir a nossa mente, nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa alma. Bom dia, dona Paola T13. Se eu não estiver na minha energia correta, dentro das minhas relações,
a minha relação tende a não dar certo. Ou eu continuo nesse casamento vivendo qualquer outra coisa, menos um casamento de verdade, né? A gente pode viver como amigos quando a gente está numa energia feminina e o marido também na feminina, ou a gente pode viver um casamento de guerra, onde eu estou no masculino, esse marido também no masculino. Qual é o meu lugar, Paula? Qual é o jeito certo de fazer? É eu estando na minha energia feminina, nutrindo a minha energia feminina, trabalhando a minha energia feminina e, inclusive, ajudando esse marido a se manter na energia do masculino dele. Isso é a forma saudável. Gente, isso é um conhecimento que não é só para traição. Isso é um conhecimento para a vida. Antes, durante e depois. Tá? Aperta a tampa do vidro, Palmita. Exatamente. Exatamente, Paola. Aqui dentro da jornada a gente tem uma brincadeira quando a gente fala, né, sobre essa questão da energia do feminino e masculino. Tem muita mulher que fala pro marido assim, troca a lâmpada, troca o cano. Ele não faz, ela mesma vai lá e faz esse trabalho. E aqui a gente aprende o seguinte, você aperta o vidro do palmito e fala pra ele, abre pra mim, amor. É lógico que você vai dar conta de abrir esse vidro de palmito. É lógico que você dá conta disso e muito mais outras coisas. Mas, pra te deixar essa energia do feminino ativa em nós, a gente fala, amor, abre pra mim. Né? Deixa que ele abra a porta do carro para você e tantas outras coisas. Mas estar nessa energia, ela é essencial para que a gente possa ter paz, para que a conversa, o diálogo e a paz volte a ser instalada dentro do nosso lar, seja para ficar ou seja para sair desse casamento após uma traição. Tudo bem, minhas queridas? Então, olha, desejo a todas vocês essa semana uma semana abençoada, de muitas mudanças. Então, quem ainda não me conhece, está chegando por aqui agora, aproveita, vai lá no meu perfil, veja todos os vídeos que eu já tenho liberados para vocês. Ó, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, acompanhem tudo lá pelos meus stories, tá? Beijo, fiquem com Deus.